além das pesquisas, o conhecimento de muita gente que a gente busca para tentar clarear um pouco o jogo também serve como instrumento para a gente avaliar em que página estamos desta disputa. Faltam só 10 páginas para a gente chegar ao fim do livro, que se dará no dia 30 de outubro, a partir das 5 horas da tarde, quando a gente vai conhecer o resultado das eleições. Nós temos falado aqui muito sobre divulgação de fake news, sobre até onde a interferência da justiça eleitoral é legítima e a partir de que momento ela pode se transformar em alguma espécie de censura prévia. A gente tem falado bastante sobre a forma como os partidos têm lidado com plataformas digitais. Para isso, para clarear um pouco esse jogo, a gente vai conversar mais uma vez com o professor Eduardo Green, que é cientista político e dá aulas na Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, professor? Bom dia, obrigado por nos atender mais uma vez, hein? Bom dia, Rafael. Bom dia, Stefano. É sempre um prazer estar com vocês. Professor, queria que o senhor falasse um pouquinho, é claro que a gente relativiza, especialmente depois do primeiro turno, o resultado das pesquisas eleitorais, né? Porque elas são capazes de identificar o momento que nós estamos atravessando até certo ponto. Algumas erram, outras têm dificuldade em captar determinados movimentos, outras se aproximam mais dos resultados que a gente obtém das urnas. Mas se nós pegarmos todas as pesquisas de intenção de voto, de basicamente todos os institutos feitos desde o dia 3, segunda-feira depois do primeiro turno, até ontem, nós temos ali mais ou menos um mesmo cenário de estabilidade do ex-presidente Lula, ainda na liderança, mas de uma subida contínua, mas ainda não na rapidez desejada do presidente Jair Bolsonaro. O que é que o senhor extrai desse movimento? É um movimento natural por uma eleição tão polarizada? A gente viu aí também que a rejeição do presidente ou ao presidente Bolsonaro segue muito alta, mas a do ex-presidente Lula subiu também, não é? Com a campanha negativa que vem sendo feita, isso é feito no mundo todo. Como é que o senhor avalia, para além dos números, as trajetórias daquilo que a campanha está nos dizendo até agora, hein, professor? Bem, as trajetórias, elas indicam aquilo que nós e outros colegas vimos já abordando, que essa eleição seria e deverá ser decidida por uma margem muito pequena de votos, seja quem for o vencedor. Pelos números que nós temos das pesquisas que você revela, o ex-presidente Lula segue favorito, mas nós estamos diante de uma eleição que está ainda aberta. E por que ela está aberta? Justamente porque, a despeito dos movimentos de oscilação que nós temos de ambos os candidatos terem se dado na margem de erro, nós observamos nas pesquisas desses últimos 15 dias que tem havido um pequeno crescimento dentro da margem de erro do presidente Bolsonaro e um pequeno decréscimo em favor do ex-presidente Lula. Então, a pesquisa de ontem do Datafolha, por exemplo, pela primeira vez no limite da margem de erro já indicava a possibilidade de um empate técnico entre os dois. Todavia, é importante destacar que, no segundo turno, as campanhas se decidem muito por alguns fatores, sendo o mais importante deles o aumento da rejeição do oponente, porque nós não temos mais de 2 candidatos. Como nós temos apenas 2 disputando, é importante consolidar votos e ampliar a rejeição do oponente. Nesse sentido, a rejeição do presidente Bolsonaro ela ainda segue bastante alta. E se nós observarmos esta rejeição comparada com a diferença de votos que tem o ex-presidente Lula em relação ao Bolsonaro, ela pode vir a ser um impeditivo para que Bolsonaro conquiste mais votos. Por outro lado, a rejeição do ex-presidente Lula também tem subido, e se ela se der nessa mesma toada nas próximas 2 semanas, talvez ela chegue em números similares do ponto de vista da margem de erro. Então, tudo indica que essa eleição ela será decidida realmente por um número pequeno de votos, tamanha é a polarização política e social que nós temos no Brasil. Agora, por que isso vem ocorrendo? Era previsível que, com a quantidade de uso da máquina pública que o presidente Bolsonaro vem fazendo, em certo sentido, nós hoje estamos diante de uma eleição que nós temos Lula disputando a eleição contra o Estado brasileiro. Tamanho é o abuso de poder cometido por Bolsonaro e, nesse segundo turno, escancarado ainda mais. Nós tivemos
essa semana o uso do FGTS para a utilização da compra da casa própria, a quitação de parcelas da casa própria, o consignado do Auxílio Brasil liberado, o pagamento ou liberação de 90% das dívidas de pessoas junto à Caixa Federal, para citar 3 exemplos aqui. Então, essas questões todas, possivelmente elas começam a surtir algum efeito que era esperado pela campanha do presidente Bolsonaro, no sentido de aumentar a sua aceitação, sobretudo junto àquele eleitorado que é mais fiel, historicamente, ao ex-presidente Lula, que é aquele eleitora de até 2 salários mínimos. Ao que parece, o presidente tem crescido nesse eleitorado, que do ponto de vista regional se localiza mais na região Nordeste, que é também um berço histórico, da qual Lula segue tendo uma ampla vantagem de votos, mas que Bolsonaro recupera na margem algum tipo de apoio. E, por outro lado, o que era esperado também era a transformação desta campanha de segundo turno numa efetiva guerra santa. Nós já comentamos isso aqui na semana passada, e na qual a estratégia do presidente Bolsonaro ela é amplamente vitoriosa frente à possibilidade que Lula e seus aliados vêm tendo de responder a um conjunto de inverdades ou desinformações que vêm sendo vinculadas pela campanha do presidente Bolsonaro, como a defesa de Lula do aborto, fechamento de igrejas, perseguição de cristãos, para citar aqui alguns exemplos. Então, essas questões todas, ao que tudo indica, vem fazendo com que a campanha que tenha como foco a ampliação do medo e do receio das pessoas com relação a mudanças parece estar surtindo efeito em favor do presidente Bolsonaro. Uma campanha política na qual a gente deveria olhar para o futuro, em qualquer país, pensando aquilo que vai melhorar a vida da sociedade, das pessoas, e, portanto, deveria ser um momento de reflexão sobre o que será o futuro do país, infelizmente se transformou, e é importante dizer isso, de maneira muito assimétrica, provocada pela campanha do presidente Bolsonaro, muito mais num espalhamento de pânico e de medo, retirando a racionalidade do voto e a escolha do eleitor e da eleitora, e ao que parece, Bolsonaro vem sendo bem sucedido. Então, eu entendo que esses fatores, o uso muito escancarado da máquina pública, mais uma disseminação muito significativa de fake news e o espalhamento desse medo e desse pânico, ao que parece, vem surtindo aquilo que era esperado como resultado pela campanha do presidente Bolsonaro, que faz ele crescer na margem, né? E, por sua vez, Lula não tem conseguido responder na mesma medida e, portanto, vem com isso perdendo alguns apoios que poderiam ser levados em conta para a sua campanha. Pois é, professor, eu vou puxar justamente desse ponto que o senhor trouxe aqui à tona da assimetria, né, muitas críticas são feitas ao abuso de poder, né, que estaria sendo cometido pela campanha do presidente Jair Bolsonaro, que ainda assim faz duras críticas à justiça eleitoral, acusando a justiça eleitoral, inclusive, de parcialidade, de estar sendo mais tendenciosa a campanha do seu adversário nas decisões que toma. Mais recentemente, de ontem para hoje, a gente teve o caso também da até censura, né, essa palavra está vindo à tona. Eu queria uma avaliação do senhor sobre o papel da Justiça Eleitoral, porque é um jogo muito tumultuado, né? A Justiça Eleitoral tem sido um bom juiz nesse processo até aqui, tem conseguido manter um mínimo nível de razoabilidade nessas eleições? Stephanie, eu diria que dentro do possível, sim, mas ainda assim sempre correndo atrás dos fatos, porque a Justiça Eleitoral não tem estrutura para dar conta de analisar o conjunto de desinformações e de fake news que vem, sobretudo sendo, mais uma vez eu repito, assimetricamente difundida pela campanha do presidente Bolsonaro, de modo que isso não impede na prática que nós tenhamos a proliferação de muita desinformação para a sociedade nessa eleição. A quantidade de canais digitais, a quantidade de plataformas digitais, a conexão entre essas plataformas digitais, o financiamento dessas redes, que não se sabe de onde provém, que, portanto, suscitam muitas dúvidas, faz com que, infelizmente, a Justiça Eleitoral atue dentro do que é possível para coibir esse tipo de prática, mas ela não impede que nós sigamos tendo uma enorme quantidade de fake news, desinformações e inverdades sendo vinculadas na campanha. Então, ela tem funcionado como um árbitro, a meu juízo, corretamente. Inclusive, essa assimetria que eu me refiro
de uso da máquina pública por parte da campanha do presidente Bolsonaro e da desinformação está bem documentada em números do próprio TSE, então nós podemos amparar esse argumento, por exemplo, quando o TSE confere 42 direitos de respostas para o ex-presidente Lula contra 6 do presidente Bolsonaro, ou seja, há uma evidência de que, de fato, há uma simetria muito grande. Então, nesse sentido, eu entendo que a Justiça Eleitoral vem cumprindo um papel que, se não existisse, tomando, por exemplo, aqui eleições como a americana, onde nós não temos um árbitro como esse e no qual qualquer tipo de vinculação de informação é considerado liberdade de expressão ou liberdade de manifestação. No Brasil, se nós não tivéssemos, a despeito dos limites, esse papel da Justiça Eleitoral, certamente a sociedade hoje estaria vivendo um mar de desinformação, um mar de má-fé no sentido do uso do eleitor ou da eleitora muito mais significativo. E para finalizar, acho que é importante destacar um aspecto, esse que você mencionava, muito discutido não só nessa eleição, mas ao longo dos últimos anos, que é, ao fim e ao cabo, do que se trata a liberdade de expressão. Há sempre uma frase importante que nós temos que lembrar aqui. Nós não podemos ser tolerantes com os intolerantes, porque isso mata a democracia. Isso mata a possibilidade de que a sociedade conviva com opiniões diferentes e aprenda a respeitar os diferentes. Porque nós não estamos numa eleição para eliminar inimigos. Nós estamos numa eleição para apresentar para a sociedade brasileira possibilidades em relação ao seu futuro. Então, quando algum dos lados da disputa entende que tudo é permitido em nome da liberdade de expressão, nós acabamos com a possibilidade de ter limites no que diz respeito à vinculação do debate livre, mas que precisa respeitar regras mínimas de convivência, de civilidade. O que, mais uma vez, infelizmente, não parece ser o caso, sobretudo, repito, da campanha do presidente Bolsonaro. E eu não falo apenas deste episódio da campanha, nós vimos isso em 2018, nós vimos isso ao longo desses últimos anos, então acho que a reflexão que nós deveríamos fazer a partir desta eleição é o quanto esse tipo de prática política poderá impactar a qualidade da nossa democracia nos próximos anos. Sim. Então, a Justiça Eleitoral cumpre, sim, um papel importante nessa perspectiva. Nós conversamos com o professor Eduardo Green, cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela atenção aqui com a gente. Bom dia de aulas e até a próxima. Obrigado, Rafael. Obrigado, Stephanie. Bom trabalho para vocês também.